Estou começando hoje um mantra neste perfil que é: um erro bem corrigido vale por 3 acertos, porque honestamente não tem habilidade mais poderosa para você preencher as suas lacunas do que corrigir bem os seus erros. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje: como corrigir os seus erros como um bom vestibulando, como um aprovado. Vambora! Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Mi. Eu falo sobre vestibular, principalmente aqui no Rio, que é onde eu estou prestando meu vestibular. Meu foco é a UF e a UERJ, são duas faculdades que eu gosto muito. Só para você se nortear um pouco, eu quero fazer medicina. Então aqui nesse perfil é um ambiente para nós vestibulandos, estudantes, melhorarmos nossas capacidades, nos tornarmos mais aptos ao vestibular e à excelência acadêmica. Eu falo muito sobre excelência por aqui, tem uma pitada de excelência em todos os meus conteúdos, porque honestamente é ela que nos torna bons estudantes. E tratar os seus erros com a correção excelente te transforma num novo tipo de estudante. Nas últimas caixinhas que eu postei no meu Instagram, uma coisa foi bem comum, que foi erro de questão. Erro. Tipo assim, quais erros, como corrigir os erros, como eu lido com os meus erros. E hoje a gente vai falar da questão mais pragmática, da prática mesmo da coisa, que é a correção. Porque antes eu tinha um grande problema, que era tratar os meus erros de uma forma muito leve, e com isso eu não tinha segurança quando eu errava. O que é óbvio, né, gente? A gente tá errando, não é a coisa mais segura, mais prazerosa do mundo. Porém, quando você cuida dos seus erros, quando você trata deles da forma certa, cara, você vai muito longe. Porque é justamente nesse ponto. Se você é um erro, você tem uma lacuna, entendeu? Seja uma lacuna interpretativa, conteudista, seja uma lacuna de distração, aquele erro está ali, entendeu? Então você tem que cuidar disso para que essa lacuna deixe de existir. É assim que muitos aprovados vivem. Eles vão identificando as lacunas, por mais que eles já conheçam o conteúdo, eles vão lá, veem que não tá bom, e aí eles preenchem aquela lacuna, então o conteúdo fica mais completo, então você acerta mais questões. Eu já falei pra vocês em outros vídeos que a base, ela é fundamental para você acertar mais questões. E junto dela, o preenchimento das suas lacunas é muito importante, porque é justamente aí, como se você tivesse visto a primeira vez um conteúdo, aí você pega a sua base e você coloca, entendeu? Preenche a base. Não, perdão. Aí você pega as suas lacunas e preenche. Então, meio que aquele conhecimento fica mais completo. Gente, eu sei que eu sou uma pessoa, assim, zero animação, mas se eu pudesse imaginar isso, pensa aquele joguinho, eu não sei se vocês jogaram, mas ele era muito da minha época, 10-10, que você tem que montar, é de celular isso, tem que montar uma fileirinha de 10 pra cá, uma fileirinha de 10 pra cima, alguma coisa assim. E aí meio que você tem um conhecimento que já é alguns pontinhos daquela fileira, mas você só vai liberar aquela fileira completamente se você preencher esses pequenos pontinhos. Então é justamente que entra a correção de erros, no preenchimento das suas lacunas. E vale ressaltar que eu comecei a lidar melhor com os meus erros, ter uma relação mais amigável, né? Eu não ficava mais desesperada, a partir do momento que eu comecei a tratá-los como um objeto identificador de lacunas. E a partir deles, eu comecei a construir meus pensamentos, meu conhecimento em cima disso. Ou seja, eu comecei a colocar na minha cabeça que um erro antes da prova oficial, ele é muito bom porque ele vai nos mostrar aonde a gente precisa melhorar. E é justamente como a gente vai corrigir que vai melhorar o nosso assunto. Agora vambora. Vambora falar de verdade como é que a gente corrige os nossos erros. A correção de erros, ela começa muito antes do que você marcar se tá certo ou se tá errado. Muito antes de você saber o gabarito. Quando você tá fazendo sua questão, pelo menos é o jeito que eu gosto de fazer, eu sempre, quando eu tenho certeza de que é aquela resposta, eu faço um risco em cima do número, ou seja, eu não vou voltar pra ver aquela questão, ela vai direto pro gabarito como tá, porque eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu não vou voltar. Agora, se eu tô com dúvida, ou em prova oficial, eu gosto de botar uma interrogação, mas quando eu tô fazendo simulado, eu escrevo dúvida mesmo, porque eu tô com mais tempo. Mas em prova oficial, tu põe uma interrogação assim, tipo assim, olha, eu tô com dúvida, volta aqui. E quando eu falhei, tipo assim, eu chutei, não tem outra questão. Aquilo ali não vai sair de lá, assim, entendeu? Não tem uma coisa mais profunda, não tem um novo conhecimento, uma nova, sabe? Não, eu falhei. É um chute que vai acontecer. Então eu marco CH de chute ou falha. E aí, quando eu já sei que é uma coisa de conteúdo, eu já escrevo logo conteúdo. Ou quando eu tô falando, cara, não tá encaixando alguma coisa, eu até sei, mas eu não tô conseguindo. Geralmente isso é dúvida, né? Aí eu coloco, tipo, eu risco onde tá com dúvida e eu sempre marco. Ou eu, tipo, tive certeza, ou eu fiquei em dúvida, ou eu chutei. Por quê? Porque todo chute é um erro.
Afinal, mesmo que você acerte, você não sabia a resposta. E aí você está perdendo, toda vez que você chuta uma questão e não corrige de verdade, você está perdendo uma grande chance de parar de chutar aquele assunto. Entendeu? Eu sei que você erra muito eletrodinâmica, mas quando você chuta uma questão de eletrodinâmica e acerta, e você não volta no conteúdo, tá errado, entende? Você tem que voltar, você chutou, você não acertou, mesmo que você tenha acertado. Tá entendendo? Por isso que eu falo, quantidade de acertos é bom, mas se você não parar e analisar questão por questão, quantidade de acertos não serve pra porcaria nenhuma, entendeu? É só um número pra maciar o nosso ego e nos deixar mais tranquilo pra prova. Porém, a gente tem que analisar. Primeira coisa, então, classificar certeza, chute ou dúvida. Agora, depois que a gente já tem nossa resposta, que a gente vai começar mais a fundo nisso. Primeiro, obviamente, aquela correção inicial, marcar certo ou errado, mas além disso, a gente vai fazer uma correção aprofundada. E eu vou falar os passos agora, mas vai parecer uma coisa muito imensa. Tipo assim, meu Deus do céu, você faz isso tudo? Faço. E parece que dá um trabalho do caramba, mas você vai fazendo, você vai pegando prática, a coisa vai ficando mais rápida, você internaliza o negócio, entendeu? É que nem dirigir. Primeiro você vai ter que lembrar do ponto da marcha, passar a primeira, a segunda, a terceira, frear, trocar de marcha, dar seta, ligar o limpador de vidro. Gente, é um caos. Mas aí você vai dirigindo, você vai internalizando aquilo, entendeu? Cara, esses dias, a minha garagem aqui é assim, entendeu? Eu fui sair e já tava tão internalizado que eu só me liguei, que eu liguei a ré, que eu conferi tudo, que eu botei o cinto, que eu conferi tudo mesmo. Quando eu tinha saído do portão e olhei a rua, eu falei, gente, realmente, eu internalizei aquilo. E a mesma coisa é esse processo. Porque agora a gente vai lidar com 2 passos importantes. A identificação do erro e a reparação do erro. Se eu errei por interpretação, ou seja, eu sabia o conteúdo, eu já vi aquele conteúdo, eu já acertei questões desse tipo, mas alguma coisa faltou para acertar. Eu sei o conteúdo, mas está faltando alguma coisa. E essa coisa foi a interpretação. Eu preciso, sabe, qual é o caminho que levou a pessoa a achar esse gabarito? Aí você vai lá, você vai pegar e vai refazer a questão. Ou olhar por alto, entendeu? Com a resposta já na cabeça, falar realmente, se eu pensasse por esse caminho e não por esse, essa era a resposta. E às vezes você acha e o conteúdo fecha na sua cabeça. Mas se você não fechar, aí você tem 2 caminhos. Ou você faz ou você vê a resolução em vídeo, ou você vê a resolução em texto. Eu, Milena, gosto mais de resolução em texto para biologia, química, humanas e linguagens, e resolução em vídeo para física e matemática, porque são coisas que, sabe, os pulos do gato são mais explicados, pelo menos eu considero mais explicados em vídeo. Você entende que o primeiro passo é muito simples? Se eu errei por interpretação, eu vou ver como alguém interpretou e assim a minha lacuna, que era a interpretação de um conteúdo, será preenchida. Aí toda vez que aparecer uma questão parecida, eu já sei interpretar, eu já sei o caminho que as pessoas fazem, eu já sei o caminho certo que leva ao gabarito. Compreendem? Agora, o próximo, se você errou por uma distração ou por um tempo corrido, faz com calma. Faz sem distração, porque às vezes você tá num ambiente agitado, às vezes você tá com a cabeça cansada, às vezes tem muito barulho, e aí você fica distraído. Isso é muito normal, isso é muito, assim, comum, inclusive eu também erro por distração. Aí você vai lá e refaz a questão. Aí se você perceber que não era por distração, era por interpretação, aí você volta e faz a questão pelo método da interpretação, que é rever a resolução. E agora, quando é conteúdo, Mi, o que você faz? Então, quando é conteúdo, eu busco preencher esse conteúdo. Por exemplo, se é uma fórmula, eu busco ver a fórmula e refazer a questão. Se é um conceito de química, por exemplo, isomeria ou tautomeria, enfim, alguma isomeria, eu vou lá, busco rapidinho o que é isomeria, o que é tautomeria, como é que é isso. E, gente, essa é uma busca muito rápida, entendeu? É papum. Coisa de 2, 3 minutos no máximo. Pra ser sincera com vocês, as minhas correções para questões do dia 1 duram 30 segundos. A não ser que seja um contexto muito grande. Por exemplo, eu esqueci de uma guerra importante. Aí eu volto e releio a guerra. Mas agora, a questão do dia 2, essa parte de voltar no conteúdo, eu gasto no máximo 5 minutos.
Não gosto de passar disso, porque eu já tô tão afiada, tipo assim, cara, esse conteúdo tem na apostila, esse conteúdo tem no Diário da Química, então eu já sei exatamente onde procurar, porque eu já tenho muita prática, entendeu? Eu tava vendo, eu tenho aproximadamente 10 mil questões feitas nesses 2 anos de vestibular. Então, assim, caramba, cara, 10 mil questões é questão pra caramba. Eu já sei onde procurar quando eu tô com dúvida. Alguns aplicativos já têm até a própria resolução, então é bem mais rápido. Então, você vê que não é muito difícil. Eu vou recapitular tudo pra você, a gente vai fazer um recall juntas, mas você identificando o erro, você já sabe o caminho de como preencher o espaço daquele erro. E assim você, além de se tornar mais confiante, mais preparado para enfrentar aquele erro, você se torna mais rápido em fazer isso. E agora, o que eu acho muito diferencial é você ter um registro dos seus erros. Eu sei que muita gente é fã do caderno de erros, tem o seu valor, mas nunca funcionou pra mim. Por isso que eu não passo pra vocês, porque eu não tenho vivência o suficiente pra falar. Usem. O que eu mais gosto de fazer é ter flashcards. Ou seja, de um lado eu coloco que a chave, por exemplo, se eu quero saber os pontos principais da eutrofização, eu ponho quais são os pontos principais da eutrofização. Do outro lado eu ponho resposta e todo dia eu reviso 10 a 15 flashcards e aí eu sempre reviso os meus erros. Porque o importante não é corrigir e pronto. É toda vez que tem essa lacuna conteudista, essa lacuna interpretativa, você anotar esse caminho e ter no seu repertório de resolução de questão. Eu gosto de ter o flashcard, primeiro, porque é um registro muito prático, e segundo, porque ele é um método muito dinâmico e muito ativo de revisão. Então, eu sempre revejo aquele erro da melhor forma possível, porque eu vou lá analisar aquele erro, vou perceber bem aquele erro, e aí eu volto e eu tenho ele guardado. E toda vez que eu vou revisando aquele erro, eu vou internalizando. Ele tá no meu deck de flashcards, então eu vou revisá-lo sempre. É muito importante de você manter essa revisão ativa dos seus erros, ou seja, você voltar nos conteúdos, você voltar na sua interpretação, porque ela realmente vai ficar internalizada. E toda vez que ela tá internalizada, aí, gente, quando você bater o olho numa questão igual, cara, você só vai responder porque você sabe exatamente o caminho, porque já tá na tua cabeça. O erro, ele é muito eficiente no sentido que ele traumatiza a gente. Tá entendendo? O simulado da semana passada, do dia 2, foi simulado? Não, foi meu treino de flexibilidade cognitiva, foi. Das 30 questões, 3 delas, ou seja, 10% da lista, eu errei porque era o volume da esfera. Gente, vocês não têm noção do quanto doeu em mim ver aqueles erros. Cara, o volume da esfera tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E eu tô revisando geometria plana, geometria espacial todos os dias, porque eu vi que era uma lacuna, tá entendendo? É assim que você vai internalizando o seu erro. A partir do momento que você vê o que tá faltando, você implementa na sua rotina. Então, vamos lá. Recapitulando. A gente vê se é certeza, dúvida ou chute. Muito fácil essa parte. E depois a gente vê se é uma interpretação, a gente busca a resolução. Se é uma distração, a gente busca refazer a questão e reavaliar se é conteúdo, se é interpretação. E se é conteúdo, a gente busca preencher aquela lacuna e, principalmente, para todo erro que você tiver, que é interpretação ou conteúdo, você cria um flashcard ou um caderno de erros, enfim, uma forma de que você registre o seu erro, no caso, registre o caminho certo, o oposto ao seu erro, e busque revisá-lo, e revisando você internalize. Não é tão difícil, não é tão complicado quanto parece, e é muito mais rápido do que parece. A partir do momento que você tem sempre na sua rotina, olhar os seus simulados, olhar suas revisões dos flashcards, você está internalizando. Inclusive, dicas especiais agora. Quando eu tô corrigindo no dia 2, que é um volume muito mais intenso de correção, eu não corrijo tudo no mesmo dia. Eu corrijo biologia num dia, química num dia, física num dia, matemática em 1 ou 2 dias. Porque o que eu tô buscando justamente, que é na minha parte mais difícil, biologia, química, física e matemática, inclusive a mais importante, eu tô buscando realmente solidificar a base oposta aos meus erros. Melhorar o meu conteúdo, sei lá, em pilha. Gente, eu era tão boa em pilha no ensino médio. Eu fiquei tão relaxada, tão ruim em pilha, que raiva de mim. Então eu sempre volto. Leis de Newton. Gente, é muito engraçado, porque eu estudo leis de Newton. Até travei. Eu estudo leis de Newton pra caramba, mas chega na hora da prova, gente, eu não sei quem eu sou. Aí eu percebi que leis de Newton tava sendo uma pedra no meu sapato.
voltei nas aulas, voltei a fazer listas e tô melhorando. Você vê que basicamente é um caminho de observação e internalização. Encerro o assunto do vídeo por aqui, mas eu tenho um aviso muito importante. O Universo Narrado tem o Guia Personalizado de Questões, e ele é muito bom porque ele tem um método muito parecido com esse que eu tô falando pra você, só que ele te ajuda na resolução de questão. Você monta a lista, você fala o seu erro, tira dúvidas. Gente, é muito bom. E junto com todo o ecossistema do Universo Narrado, um 90% mais de acerto em matemática e física garantido, porque é a nossa especialidade da casa. Deixa aqui na tela o meu cupom para todos os cursos, que é Milena, e eu garanto que você não vai se arrepender se você quiser estudar com o Universo Narrado. Assim, eles têm um aval, o selo Mi de qualidade de cursos, porque honestamente, você se torna um pró na matemática e na física, porque eles estão ali todo dia te ajudando. É sensacional. Deixo também na tela para vocês o cupom Milena, pro iQuímica, Milena, pro BioTP, que são cursos que têm resolução também e são maravilhosos. E se você quer estudar de forma gamificada, rápida, no tempo livre, estilo Duolingo, o cupom MilenaM te dá acesso ao Premium do Simple Study, que é um app gratuito, muito bom para você revisar flashcard, fazer quiz, fazer simulado, estudar teoria, tudo isso de forma rápida. É impressionante. Inclusive, eu tô revisando flashcard com vocês pela Simple Study, tá? Tá muito bom. Vou deixar para vocês aí na tela o cupom MilenaM. E me segue no TikTok, me segue no Instagram, hein? Lá no TikTok eu mostro muito pra vocês o estudo, falo com vocês de simulado, monto redação com vocês, reviso flashcard com vocês, passo dicas rápidas, converso, puxo a orelha de vocês que vocês estão precisando, entendeu? E no Instagram eu mostro a minha rotina, eu compartilho essa correria que é ser vestibulanda, e eu compartilho com vocês diariamente, e lá é muito legal que a gente conversa, a gente tira dúvida, é incrível. Ficamos por aqui, creio eu. Deixa eu olhar meu roteiro com zoom, porque, né, somos todos míopes. Eu acho que ficamos por aqui. Não se esquece de fazer o protocolo do YouTube. Deixa o seu comentário, deixa a sua correção. Eu quero ver como é que é a sua correção daí, tá bom? Me conta o que você faz diferente, o que te torna único. Inclusive, gente, alguém comentou uma coisa muito boa sobre o simulado do dia 2, que eu testei, gostei. Vou deixar fixado nos comentários do outro vídeo, então você vai lá ver. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não esquece desse protocolo, hein? Desse lado, eu vou deixar toda a minha estratégia pro dia 1 e toda a minha estratégia pro dia 2, porque você pode mesclar muito, testar a sua estratégia e depois testar a resolução de questões. Que combo, hein? Isso aqui é um combo de respeito para você melhorar muito a sua base teórica, a sua base e o seu repertório de questões. Um beijo, gente. Tô muito feliz de ter gravado esse vídeo pra vocês, porque ficou assim... xodozinho, gente, eu amei. Até o próximo vídeo. Um beijo, um queijo e tchau, tchau.